interessante. Para a maioria das pessoas, muito bonita a tua pergunta, tá? Adiabático e isotérmica, professor. Essas transformações, qual é a relação entre elas? A relação principal entre elas é que nós confundimos muito isso, porque no nosso dia a dia a gente supõe que as coisas só aumentam ou diminuem de temperatura quando ganham ou perdem calor. Mas com a termodinâmica tem que ter aprendido uma coisa diferente. É possível aquecer um gás sem jogar calor para ele, basta espremê-lo. Quando eu espremo um gás, eu aqueço ele. Então não se esqueçam, meus amigos, eu posso ter mudança de temperatura em transformações adiabáticas, que no nosso dia a dia dá a sensação de que não. Então cuidado, isotérmica só significa que a temperatura não mudou. Pode até ter ganhado calor e todo o calor ter sido convertido em trabalho. Adiabática significa que não ganhou nem perdeu calor, mas pode ter mudado a temperatura. E pode ser os dois, uma transformação pode ser adiabática e isotérmica. Poderia ser os dois. O que a gente não pode é achar que uma transformação adiabática, o corpo, o gás que não recebe calor, não vai mudar a temperatura. Isso é falso. Lembre-se que um gás pode trocar energia através de trabalho. Um gás pode esfriar sem perder calor. Basta ele se expandir rapidamente. Então cuidado, não existe uma ligação direta entre elas, mas a tua pergunta é muito boa porque o vestibular tenta confundir o aluno. O vestibular fala assim, verdadeiro ou falso? Numa transformação adiabática, o gás não muda a temperatura. Não obrigatoriamente, pode mudar a temperatura sim. Tá? Então muito interessante a tua pergunta, a colocação. Felipe, tá bom? Mais uma questãozinha para alegrar esta manhã, da URGS, página 374, questão 20 do livro 2. Vamos que vamos! Página 374, livro 2, exercício 20. O diagrama abaixo representa em unidades arbitrárias a pressão em um recipiente contendo um gás ideal como função do volume V do gás. Durante um processo de expansão, o volume inicial era 1 e a pressão inicial era 1, ele não falou a unidade. Aí a pressão foi crescendo até chegar em 2, e o volume em 2 e a pressão em 3. A pressão se manteve constante quando o volume passou para 3, e depois, quando o volume atingiu 4, a pressão voltou a ser 1. Se ele está me dizendo que é expansão, eu já posso até colocar a setinha ali, ó, mostrando que essa é o sentido da transformação. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas no parágrafo abaixo na ordem em que elas aparecem. Na etapa em que o volume aumenta de 1 para 2, a energia interna do gás, quando o volume aumenta de 1 para 2, poxa, nós acabamos de ver em outra questão que a energia interna está relacionada com a temperatura. Se eu souber o que aconteceu com a temperatura, eu saberei o que aconteceu com a energia interna. E daqui para cá foi uma transformação gasosa. Vou chamar de A e de B. Então, PA vezes VA sobre TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Equação geral dos gases perfeitos. O volume era 1 e a pressão era 1. No B, a pressão é 3 e o volume é 2. Fazendo a multiplicação cruzada, eu descubro que a temperatura B é o sextuplo da temperatura A, é 6 vezes maior. E se a temperatura aumentou, é porque a energia interna aumentou. Então, na etapa em que o volume aumenta de 1 para 2, a energia interna do gás aumenta. Na etapa em que o volume aumenta de 2 para 3, a energia interna do gás
Vamos fazer a conta agora de 2 para 3, vou chamar de ponto C. PB vezes VB sobre TB é igual a PC vezes VC sobre TC. Pressão do ponto B, 3. Volume do ponto B, 2. Pressão do ponto C3, era isobárica, eu poderia até ter cortado já. Volume do ponto C3. Corta 3 com 3. Multiplicação cruzada, 2TC é 3TB. TC é 3TB sobre 2. TC é igual a 1,5 TB. Já que a temperatura C é maior que a temperatura B, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Aumenta. A energia interna do gás aumenta de 2 para 3. Se a temperatura aumentou, e tem que ter aumentado, porque o volume aumentou com a pressão constante, a única explicação é a temperatura ter aumentado para isso acontecer. E se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Aumenta. Depois, na etapa em que o volume do gás aumenta de 3 para 4, a energia interna do gás, vamos chamar o último ponto de ponto D. PC vezes VC sobre TC é igual a PD vezes VD sobre TD. Pressão do ponto C3, volume do ponto C3, temperatura, quero relacionar com a do ponto D. Pressão do ponto D1, volume do ponto D4, vamos achar a temperatura TD em relação à temperatura TC. Multiplicação cruzada, 9TD é igual a 4TC. Então a temperatura TD é 4 nonos da temperatura TC, mostrando que a temperatura TD foi reduzida comparado com a temperatura TC. Então na transformação CD, o gás sofreu uma redução de temperatura e, portanto, a variação de energia interna é negativa. A energia interna diminuiu. A energia interna do gás diminuiu. Aumenta, aumenta e diminui. Aumenta, aumenta e diminui. Letra E. Confira o gabarito ali para ver. É isso mesmo, o gabarito? Muito obrigado, amigo. Show de bola. Só se for agora, meu querido. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Ah, que bela manhã para aprender física. Vamos fazer mais uma. 24, já dá para jogar no bicho.